Boa noite a todos. Vamos ao nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos agradecidos por mais este momento de estudo em que nós estamos vindo aqui para aprender e aprendendo, buscarmos empreender, Senhor, o Teu Evangelho no nosso dia a dia. Que as Tuas bênçãos se façam em todos nós, encarnados e desencarnados, estendendo essas bênçãos, Senhor, aos nossos familiares que estão em seus lares. Assim seja. Então, hoje vamos estar estudando o capítulo Autoconhecimento, primeira parte, do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, na psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Autoconhecimento. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Apenas quando tivermos um considerável conhecimento de nós mesmos é que poderemos ajudar efetivamente alguém. Se desconhecemos nosso mundo interior, como poderemos transmitir segurança e determinação ou dar força aos outros? O autoconhecimento requer constante autorreflexão. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim seus pontos vulneráveis e suas limitações. Quando atenuamos ou amenizamos as críticas a nosso respeito e a respeito dos outros, estamos assimilando de forma verdadeira as lições que o autoconhecimento nos proporciona. Não são os grandes conflitos que tornam nossas relações de negócios, de amizade, de família, conjugais, mal sucedidas, e sim um conjunto de insignificantes diferenças reunidas através de longo período de tempo. Cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, impaciência, desrespeito. Essas pequenas faltas no dia a dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências. Parando um pouco, porque é um pouquinho longo, mais longo que outros, para comentar esses parágrafos, Hamed que fala dos processos de projeção, Em psicanálise, em psicologia, isso é o fato de nós colocarmos em outra pessoa ou em outras pessoas, mesmo em um grupo de pessoas, deficiências que nós carregamos em nós. E essas deficiências que nós carregamos em nós, que não queremos olhar para elas, nós apontamos para as outras pessoas. A necessidade do autoconhecimento que o Espírito Hamed está nos falando é de nós estarmos sempre numa autorreflexão. É naquelas palavras que a Ana Cristina não esquece que a Bia falou. Pensar no que se está pensando. Que é um exercício tanto de autoanálise quanto um exercício filosófico, Já que a filosofia pode ser o pensar sobre o próprio pensamento, a reflexão circulando sobre o próprio ato de refletir sobre o que nós estamos pensando, por que nós estamos pensando, em que nós estamos pensando, por que estamos pensando. Vamos fazer isso a todo tempo? Claro que não. Mas nós vamos e devemos nos determinar a termos algum momento no dia ou na noite em que nós venhamos a fazer
essa autorreflexão. E assim nós vamos amenizar as críticas, tanto quanto aos nossos próprios comportamentos, tanto quanto aos comportamentos dos outros. Claro que é preciso, a partir desse processo, desenvolver tolerância, desenvolver paciência, desenvolver a capacidade de olhar para o outro como um ser espiritual, como uma pessoa que está em evolução, está na reencarnação para fazer o seu progresso espiritual, como todos nós estamos. Continua o Hamed. Embora não possamos perceber de forma clara e direta, lançamos na vida interpessoal pensamentos e emoções inaceitáveis. Eles formam o nosso lado escuro, aquela área do inconsciente que governa e, ao mesmo tempo, dita as normas tanto nos confrontos desagradáveis como nos ímpetos de deboches e gracejos em nossos inúmeros relacionamentos. Descobrimos o quanto nosso eu oculto está em plena atividade quando rimos exageradamente de uma pessoa que escorrega na rua, ou que se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando ela sofre algum tipo de comparação sarcástica com ponto censurado do seu corpo. Nossa área sombria é uma região inexplorada e indomada, que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes. Geralmente é essa área que participa de nossas supostas brincadeiras e influencia com precisão o tipo de palavras engraçadas e picantes que deveremos usar nas piadas chulas, nas expressões maliciosas e zombeteiras. Aqui ele está falando do que o Freud, por exemplo, chamou de xistes, que para Freud é uma forma de manifestar desejos, impulsos, pensamentos inconscientes, de uma maneira indireta, sem quebrar as inibições sociais, isto é, nós não vamos deixar de estar inibidos em falarmos diretamente algo, mas através de uma piada eu posso falar algo que pode ser ofensivo a uma outra pessoa, mas eu uso em forma de brincadeira. Um exemplo dentro do campo da nossa política brasileira, não estou aqui para defender partido esse ou aquele, mas vou citar duas personalidades que há um mês atrás, na Câmara dos Deputados, houve um exemplo muito prático desses xistes. O deputado federal pelo Partido Social Democrata, Gilson Cardoso Faur, chamado Sargento Faur, ele fez um xiste com relação a um outro deputado federal do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, pastor Henrique Vieira, em que estava a se falar que o pastor Henrique Vieira foi um dos atores no filme Marighella, que fez um papel de um frade dominicano que foi espancado. E teve um momento que o sargento Faur estava presidindo a Câmara e falou assim: eu gostaria, deixa eu ver aqui a fala dele exata que eu anotei. Se o pastor Henrique está num filme apanhando, eu queria ser o policial que bate. Isso não é uma brincadeira só por brincar. Isso é muito sério. Isso é violência. Isso é agressão. E aí o pastor Henrique pediu a palavra
que demorou a ser dada a ele dentro da ordem, para que ele tivesse os 3 minutos em que ele pudesse responder. E aí ele explica que isso é uma violência, que é uma agressão, porque ele entendeu, o pastor Henrique entendeu o xiste. E aí ele vai dizer que no filme ele não é só pastor, mas ele também é formado em teatro. Então o diretor o convidou para fazer o filme e ele diz, como pastor, da alegria dele em fazer um frade dominicano que foi perseguido na ditadura militar e que foi espancado de uma forma cruel, rude, para poder fazer uma delação. Olha o respeito do pastor de dizer que se sentiu honrado em fazer um papel de um frade católico. E aí ele dá uma lição ao sargento Faul, falando o seguinte: uma característica da extrema-direita é valentia para provocar e covardia para sustentar. Isso não é só no campo político, isso é no campo das nossas vidas também. Nos coloquemos nesses lugares, façamos esse exercício de empatia. Nos coloquemos no lugar do pastor Henrique, ouvindo um sargento falar o que falou para ele. Será que se nós ouvirmos isso, nós não iríamos nos sentir agredidos? Nós estamos fazendo um filme que a gente é espancado, alguém fala: que bom que você foi espancado no filme, eu gostaria de ser a pessoa que te bateu. Isso é agressão, isso é violência, sim. O xiste está aí. O sargento falou de uma forma de piada, mas não foi uma piada pura. O Freud deixava bem claro o seguinte: nas brincadeiras, nós muitas vezes dizemos as verdades do que está nas nossas sombras, nas nossas escuridões mais profundas. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras. Devemos, porque, como diz um provérbio que meu pai me ensinou desde criança, nós devemos ser senhores das palavras que não pronunciamos, para não nos tornarmos escravos daquelas que já dissemos. Isso é muito sério. E aqui continua o Espírito Ramelli. A mensagem subliminar desse nosso mundo oculto aparece quando nos horrorizamos com o comportamento sexual das pessoas, recriminando e discriminando raças, credos e grupos de minoria. Ele coloca a minoria entre aspas, porque existe um conceito sociológico, na ciência que estuda a sociedade, a sociologia, para a minoria, que é o seguinte: em sociologia, o conceito de minorias sociais refere-se a grupos que, embora não sejam necessariamente minoritários em número, são socialmente marginalizados e enfrentam discriminação e desigualdade em relação ao grupo dominante da sociedade. Eu estava a conversar esses dias com um amigo sobre isso e ele me perguntou, se eu ainda possuo a mesma visão de um vídeo que eu gravei no YouTube uns anos atrás,
sobre racismo no Brasil. E eu falei, os negros fazem parte de uma maioria numérica no país, que são 57% dos brasileiros, mas se você olhar o Congresso Nacional, você vê quantos negros tem lá. Então eles são minoria porque a classe dominante, né, que são os brancos, dominam o Congresso Nacional. É minoria nesse sentido. Então existe essa visão na sociologia, assim como, por exemplo, né, tem aqueles números realmente em grupos, né, com números de minoria mesmo, numérica, como gays, lésbicas, intersexos, né, os antigos chamados, né, antigamente de hermafroditas, os queers, enfim, né, e temos aí a minoria indígena, por exemplo, né, e que sofrem discriminações, sofrem violências, seja na própria família, seja fora da própria família, né? Há discriminações que essas pessoas vêm a sofrer. E o Hamed continua. Os demônios da Idade Média, e igualmente as bruxas e hereges, simbolizaram brutais projeções de nosso desconhecido lado escuro, suplícios e fogueiras, guilhotina e ferro em brasa. São marcas que assinalaram a história da humanidade com os ferretes da nossa crueldade inconsciente. É surpreendente como nossas tendências desconhecidas sempre arrumam uma forma de se dourarem de princípios filosóficos redentores ou salvacionistas. O desconhecimento da vida interior profunda nos conduz ao vale da incompreensão de nossos sentimentos para com nós mesmos e para com os outros. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Questão 634 de O Livro dos Espíritos. Aqui ele está dizendo que todo esse processo de desconhecimento do ser espiritual, dessa vida interior, né, que nós devemos exercitar a cada dia, é o que fez com que, por exemplo, na Idade Média, fossem queimadas com crueldade diversas mulheres, muitas delas, né, herdeiras, outras verdadeiramente médios, que eram chamadas de bruxas, né? E queimaram aquelas mulheres com uma crueldade muito grande. E ele diz aqui, né, que isso aí, na verdade, estava se projetando, aquela multidão na época da Inquisição estava projetando nessas pessoas o seu lado escuro, o seu lado sombrio, né? O Jung vai dizer, o Carl Gustav Jung, que a sombra, quando ela se torna coletiva, ela pode gerar situações terríficas, pode gerar que pessoas consideradas homens e mulheres de bem se tornem verdadeiros algozes. E isso nos faz lembrar de um livro da filósofa Hannah Arendt, uma filósofa judia, que enfrentou o nazismo na época da Segunda Grande Guerra, e ela escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal, em que pinta-se o mal com aquelas figuras horríveis, né? Aqueles filmes de terror onde o mal é horrível, é muito feio, né? É pavoroso, não se consegue olhar para ele.
E o Adolf Eichmann, quando ela olhou, ela viu ali a banalidade do mal. Que é um homem baixinho, de óculos, de terno, gravata, indo para o julgamento em Nuremberg e pelos crimes de guerra que cometeu, e os amigos, os familiares sempre dizendo que era um homem maravilhoso, era um bom pai de família, era um bom amigo, era sério, sabia fazer sorrir. E aí ela fala sobre a banalidade do mal. Que o mal muitas vezes tem essa face aparentemente boa. Quantos espíritos que já vieram aqui, alguns, né, na reunião de desobsessão, e que disseram se chamar dragões, e os médicos ficavam esperando ver figuras reptilianas, em formas animalescas, e esses eram os mais inteligentes. Teve um que se levou 4 anos numa dificuldade e ele estava sempre obsedando os médicos, ao redor dos médicos. Se levou 4 anos, como é que ele aparecia? Na figura de um padre da igreja tradicionalista, um defensor ferrenho, normal, mas o poder mental dele eu vi porque eu sofri isso. Ele pegou um cachorrinho que eu tinha na minha frente e jogou o animal na parede, na minha frente. Um poder da sua mente. E sorrindo levemente me disse: você não é capaz de me enfrentar. E realmente eu me coloquei no meu lugar. Sozinho eu não era capaz de enfrentar. Mas com as orações de todos do grupo, o grupo estava no seu início. As orações de todos no grupo, né, buscando ver os familiares que estavam sendo influenciados por ele, quando ele não conseguia atingir diretamente, nós conseguimos chegar num momento em que ele, né, eu não lembro agora se foi através de mim mesmo ou de outro médico, ele se ajoelhou e pediu perdão. Em um outro bispo, né, que ele tinha, parece, chegado ao bispado, veio e já tinha entendido a situação, conversou com ele e ele ali se rendeu. Ele se entregou. E entendeu que ele não estava agindo corretamente. Então o mal muitas vezes não tem uma face horrenda, não. Porque ele não assustava. Eu não visse, se assustava. Da mesma forma como esse Adolf Eichmann, que cometeu diversos crimes de guerra na Segunda Guerra Mundial. Continuando aqui, projetamos nossa sombra quando pegamos alguém para Judas, quando denegrimos e julgamos a sexualidade alheia, sem nos dar conta dos próprios conflitos sexuais. Ela não somente se manifesta em um indivíduo, mas pode exprimir-se em um corpo social inteiro. Nas perseguições raciais, nazismo, apartheid, Ku Klux Klan e outras tantas, e nas chamadas guerras santas ou religiosas. Em outras circunstâncias, na repugnância e no ódio visivelmente explícitos e sem controle, revelados por meio de palavras e gestos violentos, na aversão ou irritabilidade diante de certas reportagens publicadas pelos veículos de divulgação, nas atitudes de cinismo e nas mais corriqueiras situações e acontecimentos da vida social, e também nas projeções satíricas ou maliciosas em presença de pessoas consideradas diferentes. Já é tempo de não mais apontarmos o cisco no olho alheio. Olha o Evangelho de Cristo aí, ele falando. Apontas o cisco no olho do teu irmão, e não vedes a trave que está nos teus? É hipócrita, né?
E aqui eu lembro de um trabalho do Freud, Psicologia de Grupo e Análise do Eu, que o Hamed cita aqui, né? Essas perseguições raciais, como o nazismo, apartheid, a Ku Klux Klan e outras tantas, né? Também as guerras, entre aspas, santas ou religiosas, ele deixa isso bem entre aspas aqui, de que quando, né, nós nos envolvemos com grupos, o Freud faz um estudo nesse trabalho dele, Psicologia de Grupo e Análise do Eu, sobre o que mantém unido, o que mantém coeso um grupo e por que muitas pessoas passam a ter determinados tipos de atitudes quando estão em grupos, que são atitudes diferentes de quando elas estão isoladas e elas estão trabalhando individualmente. Um dos exemplos clássicos que nós podemos dar disso é um jogo de futebol. Temos aqui o nosso irmão El, nosso irmão Jorge, tricolores. Não, tricolor não? Você é Botafogo, né? Só El é tricolor. Então vamos lá, El, você ficou sozinho hoje. Ficou a Ana Cristina, Jorge e Paulo Marcelo, tudo estrela solitária, se unindo aí. Tá lá o Botafogo jogando com o Vasco. Vamos colocar 2 preto e branco. E contra o Flamengo é covardia, né? Que vai perder. E aí, tá lá o Botafogo ganha. Se espera o gol. Aí vocês estão na torcida. Quando uma pessoa levanta, todo mundo levanta, aquilo é contagiante. Né? Aquilo é contagiante. E muitas vezes, a pessoa tímida que não faz isso, quando está assistindo mesmo na TV, ou até mesmo no bar, mas ela está sozinha, ela comemora, mas é uma comemoração tímida, porque ela não é extrovertida assim, mas ela se contagia. Hoje nós temos estudos da neurociência que falam do hormônio ocitocina, chamado hormônio do amor, que ele vai se contagiando de uma para outra pessoa e gera aquele mesmo comportamento. Isso falando de um jogo de futebol. E nessa hora, a pessoa que está ali naquele grupo, se é uma pessoa tímida, ela perdeu o quê? Ela perdeu o senso crítico. Muitas vezes ela vai tirar a camisa, balançar, gritar, e ela muitas vezes, como um indivíduo isolado, ela não faz isso. Imaginemos, eu estou falando de algo alegre. Imaginemos isso acontecendo, a pessoa se envolvendo em um grupo como esses aqui, nazismo, apartheid, Ku Klux Klan. A pessoa perde o senso crítico, porque aquele grupo representa para ela poder, representa para ela algo que é o seu ideal de eu, que ela gostaria de ser, mas não é. E quem representa esse ideal do eu para ela é o líder, que por mais que erre, vai ser sempre justificado, porque ele não precisa seguir as regras morais do grupo. Por isso que quando há defensores, pessoas formando grupos, defendendo um pastor X, um deputado, um presidente, qualquer que seja, elas não têm um senso crítico para ver muitas vezes os erros. Porque aquela pessoa, aquele líder ou aquela líder representa para ela o seu ideal do eu. E se representa para ela o seu ideal de eu, é porque as atitudes que aquela pessoa incentiva a grupos terem, ela aprova, ela apoia, ela perde o senso crítico. Foi o que aconteceu no nazismo, foi o que aconteceu na Revolução Bolchevique em 1917, o chamado Outubro Vermelho, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
que acontece, por exemplo, quando grupos de pessoas se unem e mesmo pessoas que não agiriam com agressividade, vem um bandido fazendo mal a alguém, vão lá e lixam, esquecendo-se de que pode-se apreender o indivíduo sim, mas que temos a polícia, né, Jorge, para cumprir com a lei e a ordem. O cidadão comum não deve fazer justiça com as próprias mãos. Existe. E aí vai pela emoção. Exatamente. Várias camadas pode ser um linchamento injusto, né? Às vezes não é a pessoa culpada, então são várias camadas. São várias camadas, né? Pela investigação. São várias camadas aí, realmente. Tem caso também, quando a pessoa está para se atirar de um prédio, aí todo mundo fica pula. Tem isso aí. Estimulando o suicídio, tem o contrário, né? De tentar salvar, né? São realmente doentios. Os espíritos maus estão ali vibrando. Com certeza, isso que você entrou que eu ia falar, que era além dos grupos de encarnados, são os grupos de desencarnados incentivando. Aquilo que eles querem ver, estão querendo ver aquela coisa ruim, aquela maldade aí. Que incentivam mesmo. Pessoa que não está com a fé. Você vê que quantas vezes a gente, por exemplo, pode assistir um noticiário, a gente está em família, um grupo reduzido, e a gente vê a notícia de um crime hediondo, a gente fala assim, tinha que matar aquele desgraçado. Se fosse eu, espancava mesmo. E às vezes a gente se pega enquanto espírita falando isso. Totalmente numa postura anticristã, anti-espírita. Diga, seu amigo, se o senhor é flamenguista, o senhor vai falar. Passou na televisão, um vizinho que implicava com o outro. Não teve o que falar, ele foi falar que passou uma garota, o cara olhou simplesmente, olhou, e foi falar para todo mundo que o cara era tarado. Daqui a pouco a vizinhança toda pegou o cara, levou o terreno maldito e taxou o cara. Poxa, por que ele fez isso? Até hoje eu não entendi. Quer dizer, ele incentivou os outros a fazer maldade com o rapaz. Aí quando foi ver, não tinha nada a ver com isso. É isso que eu ia falar, não se buscou investigar antes, né? Se realmente o rapaz... Não, primeiro ele chama, mas depois sabe que não é nada não. E a garota mentiu, não. Ela passava lição porque ele nunca teve atitude errada. Essa é uma questão muito delicada, né? Porque, como o Jorge falou, se deixa levar pela emoção, os espíritos desencarnados inferiores atiçando ainda, né? Leva a isso, fala. Por uma ótica também de perdão, porque às vezes um ato que uma pessoa está cometendo errôneo agora, a gente pode ter cometido outras vidas, e acho que a mesma misericórdia que a gente mereceu de alguma forma de estar aqui tentando reaver os erros, as pessoas também têm. Então, não tem que ser uma definição de punição severa e eterna. São momentos que todo mundo tem o direito de reaver e de pagar também, porque escolhas geram consequências e o ato tem que ser punido, mas não uma punição severa definitiva. Todo mundo está debaixo da misericórdia. Sim. Então, eu vejo assim, acho que tem gente que é muito severo, tipo, define aquilo como um crime que não vai ter mais compensação, que a pessoa tem que pagar, tem que ir para o inferno. A gente pode ter feito coisa pior no passado, nem lembro. A gente pode ter feito ou no passado, uma vida passada, ou em vidas ainda bem lá para trás, né? Termos feito isso aí, né? Mas que a gente ainda tem muito do emocional, né? Aflorado, quando a gente fala das questões, né? Ontem no estudo anterior à prática dos obsessivos, nós estávamos falando sobre as questões do aborto, né? E aí entrando na polêmica que gera, né? O aborto em caso de estupro, né? Tem as visões espíritas, tem os espíritas que concordam que sim, né? Que isso deve ser uma decisão da mulher e ela não deve ser julgada por isso, e tem aqueles que dizem que mesmo que nós não devamos julgar, mas que orientemos aquela mulher a deixar aquele espírito vir, que aquele espírito pode vir a ser uma bênção, como há casos, né, de mulheres que deixaram filhos virem, frutos de estupro, e são esses filhos que hoje, na idade, né, avançada, cuidam delas.
Mas também nós não podemos esquecer da violência psicológica que aquela mulher sofreu, né? Para ver se tem preparo. Então o pessoal fala, né, tem alguns espíritas como o Dr. Ricardo Bernardi, da Associação Médica Espírita de Santa Catarina, que coloca um acompanhamento psicológico. Na Joana de Anjos, no livro Após a Tempestade, no capítulo 12, Aborto Delituoso, ela coloca sobre, né, de se conversar, de se orientar, de se ter todo o acompanhamento, e de se a mulher depois não conseguir psicologicamente estar com aquela criança, que coloca a criança para ser encaminhada para a adoção, né? Então há várias possibilidades, né? Vários tipos de opiniões quanto a esse processo. Bom, continuando aqui, e para dar um encerramento, lembremos-nos de Jesus Cristo, o notável terapeuta de nossas almas, ao analisar os conflitos que atormentavam os seres humanos, por não admitirem os diversos aspectos da própria sombra. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Mateus capítulo 5, versículo 25. Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós, não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergarmos com bastante nitidez nosso lado escuro, para atingirmos paz e tranquilidade de espírito. Não somos necessariamente aquilo que parecemos ser. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. O autoconhecimento faz isso, né, com a gente. Faz com que a gente possa ser o que nós somos em essência, né? Que nós venhamos a, como dizia Chico Xavier, né? Eu sei o que devo ser e ainda não sou. Chico, com a sua bondade, sabia ainda o que lhe faltava para chegar a uma plenitude maior, e ele colocava que ainda não era, mas que ele sabia. Isso é autoconhecimento. Por que ele sabia? Porque ele refletia sobre ele mesmo. Nós estamos fazendo isso? Estamos refletindo sobre nós mesmos, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, em família, no trabalho, no grupo espírita, nas nossas orações. O que estamos pedindo? Por que estamos pedindo? Para que estamos pedindo? O pedido, será que é justo? E temos que lembrar de Jesus falando: pedi e recebereis, mas cuidado com o que pedires. Muitas vezes a gente pede algo que pode não ser uma bênção para nós, que pode causar transtorno. Então a gente precisa avaliar bastante se o que nós estamos pedindo realmente tem valor. Valor espiritual, valor para a eternidade. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar para encerrarmos mais este estudo, né? Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais este momento de reflexões, agradecidos pelas participações dos irmãos e irmãs que se pronunciaram,
assim dando um complemento valioso, Senhor, às nossas observações, trazendo-nos também ensinamentos. Pedimos-te, ó Deus, Pai amado, que nos fortaleça para que no nosso cotidiano venhamos a empreender a prática do bem, do amor que Jesus, teu Filho, nos deixou nos evangelhos que estão anotados e que devem nos servir de parâmetro, de modelo para o nosso dia a dia. Assim seja.